Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Uma das coisas que eu aprendi desde criança é rezar o texto com minhas duas avós, a minha avó materna e a minha avó paterna. Todas duas já eram anciãs praticamente, quando eu estava com os meus 3, 4 anos, e todas duas tinham o hábito religioso, católico, de rezarem o terço. E eram terços fabricados por elas mesmas, porque nós não tínhamos assim essa tecnologia de hoje, onde tudo nós achamos pronto. Tudo era mais artesanal, né? As roupas eram tecidas no tear por cada uma das famílias, assim, principalmente as que moravam no setor rural. Então o terço eram feitos de contas de lágrimas que nascia em algum tipo de planta e chamava conta de lágrimas. Então elas arrancavam as continhas e ia emendando com uma agulha e uma linha. E assim fazia o terço para as pessoas e para elas mesmas. Então eu aprendi a rezar o terço com minhas duas vovós. Era muito bom. E tinha uma que tinha uma devoção especial às almas do purgatório, mas ela fazia novena toda segunda-feira, era uma novena perpétua, praticamente, porque toda semana, toda segunda-feira, assim mais ou menos no entardecer por causa do sol quente, ela me chamava e eu era companhia dela. Eu ia atrás dela, que ela dizia: eu vou à frente rezando e você vem atrás de mim, porque se tiver qualquer bichinho no caminho, era num trilho, eu paro e te protejo. E quando nós chegávamos lá no portão do cemitério, mais ou menos assim umas 6 horas da tarde, já estava começando a escurecer, ali ela concluía o terço que ela vinha rezando desde a casa dela na cidade até o cemitério, que era afastado da cidade de Campos Altos. E eu vinha respondendo na Santa Maria com ela, rezando a Ave Maria, e eu a Santa Maria. Quando chegávamos na porta, no portão do cemitério fechado, ela concluía o texto e eu ficava segurando a grade do portão, olhando lá para dentro, até na ponta dos pés, porque tinha um obstáculo de um metal mais embaixo e eu não via. Então eu ficava na pontinha dos pés e via os túmulos, as imagens. Eu achava tudo muito interessante, mas ficava perguntando para minha vovó: vovó, cadê as almas? Ela ria e falava assim: não, aqui só tem a casinha delas, elas estão na realidade no céu com o Papai do Céu. E eu, desde aquele momento, eu adquiri o hábito de rezar pelas almas do purgatório, porque eu aprendi com ela, com a minha outra avó. Elas tinham oratórios em casa, na mesinha que hoje nós usamos a televisão. Antigamente as pessoas usavam, era um oratório com vários tipos de santos, imagens, e à noite as pessoas rodeavam aquele oratório e rezavam o terço, que era a oração do povo, a oração do simples, para agradecer o dia, para agradecer o alimento, para agradecer aquele pouco que eles tinham, porque as pessoas eram muito mais pobres do que nos tempos de hoje. E eu cresci assim, até os meus 13 anos eu era piolim da igreja. Eu me encantava com a igreja, eu me encantava com as imagens, eu tinha um temor imenso pelo crucificado na cruz. A minha mãe teve de fazer várias vezes alguma batininha para mim de cetim, para eu ir para a igreja. Eu ia para a igreja de batininha,
para parecer que eu era padre. E eu cresci até meus 13 anos, eu fiz a minha primeira Eucaristia sozinho. Ninguém precisou de me levar para catequese, eu mesmo fui. E eu ficava morrendo de inveja das meninas coroarem Nossa Senhora, mas menino naquela época não podia. Havia esse tipo de tabu. Mas não importa, porque hoje eu coroo Nossa Senhora com minhas Ave Marias o dia inteiro, né? A gente vai aprendendo as coisas. Mas aos 13, 14 anos, quando eu adolesci, o mundo me atraiu. Mas eu nunca, em noite alguma, na hora de dormir, eu deixei de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Nunca, 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 nunca. E depois, com 37 anos, eu tive um impacto com Jesus e minha vida retomou aquilo mesmo que era da minha origem. Igreja diariamente, que eu morava perto da igreja, eu ia para a igreja escondida da minha mãe, eu ficava lá namorando as imagens, etc. Era um fascínio muito grande. E a partir da minha conversão, eu voltei para a igreja, de vento em popa, total. Eu larguei meu salão, larguei meu trabalho e voltei com toda a força para a igreja, enamoradíssimo de Deus. E uma das primeiras coisas que eu recomecei a fazer foi, além da confissão e da Eucaristia, foi rezar o rosário, o terço, o rosário quando dava. Porque eu demorei um tempo para deixar o meu trabalho e exatamente porque ele me impedia de ir à missa todo dia, ele me impedia de rezar o terço a hora que eu queria. Às vezes eu ia para um banheiro, falava com minhas clientes que eu ia no banheiro, mas eu ia para rezar o terço sentado no vaso. Eu queria só que vocês entendessem essa atração, esse chamado, esse prazer, essa sede de orar. Era muito grande. E eu me acostumei nos carros, em todos os veículos que eu tive, indo, ouvindo, seja a distância que for, eu não perco uma Ave Maria. Eu não perco um terço. Quando eu termino de rezar o rosário, se eu viajo mais longa, eu começo a rezar o outro. Tenho som no carro, mas nunca liguei. Então é no silêncio e as Ave Marias que sobem, enquanto eu dirijo para lá ou para cá. Quando eu desço para a cidade, que moro agora num sítio, numa chácara, eu desço rezando o terço, ando na cidade fazendo o que eu preciso, rezando o terço, e subo para minha casa rezando o terço. Então é o tempo de eu rezar mais ou menos o meu rosário, além de fazer minha visita ao Santíssimo quando eu desço para a cidade, e quando eu desço mais tarde já aproveito para ir à missa, porque a rainha das orações é a missa. Eu canto a alegria de ser teu, jamais caminharei sem tua luz, teus passos seguirei sem hesitar, te dou meu coração.